Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Três Amigos. Hoje vamos debater a influência dos treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, pauta que vem tomando conta aí de diversos debates. Vamos comentar sobre como eles influenciam dentro e fora de campo, se existe ou não a xenofobia contra os treinadores estrangeiros. E ao meu lado, para debater sobre esse assunto tão importante, eu estou aqui com o Felipe. Ei, João, ei, Caio. Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje, da gente conseguir apresentar esse programa, debater um tema muito importante para o nosso futebol, né? Que vem crescendo, os técnicos estrangeiros, agora com a seleção brasileira. Bom, vamos, que eu acho que vai ser um programa muito bom hoje. E como o Felipe já disse, estou aqui com o Caio também. Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, João. Estamos aqui, para debater esse tema tão importante, para entender a cultura do nosso futebol. E vamos lá, né? Atualmente o Brasileirão tem quase metade dos seus elencos compostos por treinadores estrangeiros. São 9 técnicos estrangeiros que comandam equipes no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma listada neles para contextualizar vocês. O Palmeiras é comandado pelo Abel Ferreira, o português, já tem anos de glória. O Cruzeiro é comandado pelo Léo Jardim, que chegou nesse ano e já é bem identificado com a torcida. O Botafogo, comandado pelo David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti. O Fluminense é comandado pelo argentino Luiz Ubeldia. O São Paulo, comandado pelo argentino, histórico atacante Hernan Crespo. O Atlético Mineiro é comandado pelo Jorge Sampaoli, também argentino, que está na sua segunda passagem pelo Clube Mineiro. O Internacional, comandado pelo Ramon Dias, também argentino que passou pelo Vasco, pelo Corinthians e agora está no Inter. O Santos é comandado pelo Juan Voivoda, treinador que fez história no Fortaleza e agora está comandando a equipe do Santos. E o Fortaleza, depois que o Voivoda saiu, trouxe o atacante histórico Martim Palermo, fez história no Boca Juniors e agora está aí se aventurando como treinador no time do Fortaleza. Caio, Felipe, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses treinadores. Quem que vocês acham que assim pode ser super valorizado nessa lista ou às vezes subestimado, né? Que vocês acham? Então, João, eu acho que dentro dessa lista o melhor trabalho esse ano com certeza é do Leonardo Jardim. Eu acho que nenhum torcedor do Cruzeiro imaginava o Cruzeiro brigando por um título brasileiro contra Flamengo e Palmeiras. Você pensa que o Cruzeiro fez 4 pontos contra o Palmeiras de 6 e 4 pontos contra o Flamengo de 6. E está numa semifinal de Copa do Brasil, então com certeza ele é o melhor trabalho esse ano dentre os estrangeiros. E se você pensar, um dos técnicos que mais me gera dúvida dentro dessa lista é o do Martim Palermo, né? Que como jogador é indiscutível a história dele, mas como técnico, você pensa, ele só trabalhou no Platense, no futebol argentino, então não tem muita experiência como técnico e assumiu o Fortaleza assim como para ser o salvador da pátria com um time praticamente rebaixado. Então é ele que me gera mais dúvida dentro dessa lista. Acho que foi uma invenção de moda do Fortaleza, né? Podia ter ido numa solução mais caseira, né? Com certeza, assim, foi mais pelo nome dele como jogador, para tentar dar uma modificada ali no vestiário, pela história que ele tem, mas como técnico ainda tem que provar muito. Mesma coisa do Davi Ancelotti também, né? Que com certeza sabe muito de futebol, né? Pela convivência que teve com o pai, mas tem que mostrar mais ainda no Botafogo. E você, Felipe, o que você acha? Um técnico que me traz muita curiosidade agora é o Voivoda, que depois de anos no Fortaleza, sempre surgia a dúvida de como seria o trabalho dele em um time grande, né? Falavam que ele era um cara muito acomodado no Fortaleza, que não buscava título, e após começar muito mal no Fortaleza, foi mandado embora, e eu quero ver como ele vai sair no Santos, agora com toda a pressão de estar brigando para não cair. Eu acho que é uma coisa diferente na carreira dele, que eu acho que ele nunca viveu. E um técnico que eu ainda fico com o pé atrás é o Sampaoli, que dos últimos anos não vem com bons trabalhos, né? No Flamengo, com toda a polêmica que gerou de não saber gerir o grupo, é um técnico que ainda me deixa com o pé atrás. Sim. Pois é, concordo com vocês. Eu acho que faltou citar o Luiz Zubeldia também, treinador que, na minha opinião, fez um trabalho no São Paulo que não foi muito legal, e eu acho que ele gosta muito de chamar atenção. Ele tem um jeito que eu acho meio exagerado. Agora no Fluminense também a gente está vendo isso, mas no geral acho que é isso. Acho que vocês destacaram, o Caio destacou o Léo Jardim, você destacou o Voivoda. Mesmo o Voivoda não, né, até o momento ele não conseguiu dar nenhum lapso de muita esperança para o torcedor santista, mas assim, o cara que fez a história que ele fez no Fortaleza
Fortaleza está desde 2019 na Série A, o Vojvoda chegou em 21, certo, Caio? Sim, foi primeiro ano o Fortaleza ficou com o Rogério Ceni, né, na Série A, e depois veio o Vojvoda. É um cara que merece admiração e respeito. E sempre com pouco recurso, né? Com certeza. Agora no Santos também, mesmo tendo um elenco melhor do que o do Fortaleza, assim, é um time bem limitado, né? E agora vamos falar um pouco sobre a trajetória desses técnicos. Muita gente não conhece, mas a trajetória dos técnicos estrangeiros começou no Brasil em 1911. O inglês Charles Williams treinou o Fluminense e ajudou a consolidar práticas de treino mais organizadas. Veio da Inglaterra com novas ideias, com novas táticas e trouxe para o Brasil. Em 1925, o uruguaio Ramon Plateiro se tornou o primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Muita gente acha que o Ancelotti foi o primeiro, né? Agora, recentemente, vieram várias discussões à tona sobre isso, mas já em 1925 tivemos um uruguaio treinando a seleção brasileira. E nos anos 50, o argentino Carlos Volante levou o Bahia ao título da Taça da Taça Brasil em 1959, né? O antigo Campeonato Brasileiro. E em 1960, o Bahia foi o primeiro representante brasileiro na primeira edição da Libertadores. Também o paraguaio Fleitas Sorit marcou época no Flamengo, foi tricampeão carioca entre 1953 e 55. O húngaro Bela Gutmann foi campeão paulista em 57 pelo São Paulo. E outro novo nome simbólico é o argentino Filipe Nunes, que em 1965 ele comandou o Palmeiras na vitória por 3-0 sobre o Uruguai, em um amistoso que entrou para a história como a única vez que a seleção brasileira foi dirigida por um estrangeiro. Isso mostra também que os pioneiros abriram espaço e trouxeram conceitos que iam muito além do que se praticava no Brasil, né, Felipe? Sim, um treinador que eu gostaria de destacar, que você falou, é o Bela Gutmann. Ele que em 2019, pela France Football, foi considerado entre os 20 melhores técnicos da história. Ele tem uma história curiosa no Benfica também, ele foi bicampeão nacional. E assim que ele saiu, ele colocou a maldição de Benfica, né? Que ele colocou que o Benfica ia ficar muitos anos sem ganhar, era cerca de 50 anos. E o Benfica ficou 8 sem ganhar o título nacional. E quando ganhou, falaram que a maldição de Bela foi quebrada. Então, só completando o que o Felipe falou, acho que a importância do Bela Gutmann para o futebol brasileiro é gigantesca, né? Ele que chegou no Brasil antes do Brasil ainda ser campeão mundial, e ele, húngaro, né? A seleção da Hungria na década de 50 era uma potência, foi vice-campeão em 54 contra a Alemanha Ocidental. E você pensar que em 58 o técnico da seleção brasileira campeão mundial era o Vicente Feola, que era auxiliar do Bela Gutmann. Então ele bebeu muito das ideias desse técnico, que sempre prezou para o futebol ofensivo, e a escola brasileira foi muito fundamentada por essas ideias dele, né? E até nos últimos anos, né, do Guardiola, a gente viu ele utilizando o WM, né, que é uma ideia do Bela Gutmann lá atrás, e ele conseguiu reinventar para o futebol moderno. Entre o ano de 1970 e 2018, a gente teve a presença intermitente de treinadores estrangeiros. Mas, assim, nomes igual a gente já citou, Filipe Nunes, outros argentinos, outros uruguaios que treinaram clubes de menores expressão, hoje em dia não são nem lembrados praticamente, muita gente não conhecia, muita gente que torce até para esses clubes não conhecia esses treinadores. Nos pontos corridos de 2003 até 2018, todos os títulos foram conquistados por treinadores brasileiros. E a gente tem um destaque aí para o São Paulo, né, que foi tricampeão de 2006 a 2008, comandado pelo Muricy Ramalho, que é um treinador, assim, exemplo aí da escola de treinadores brasileiros. Mas a virada de chave veio quando? A virada de chave veio em 2019, com Jorge Jesus, né, Felipe? Vou te dar a esse momento para você falar como mais propriedade sobre o treinador do seu time, um ano especial, né, cara? Cara, o Jorge Jesus, quando ele veio com uma grife, ao mesmo tempo com muito pé atrás entre os torcedores, né? Porque muitos não conheciam, não sabiam o que ele tinha feito pelo Benfica. E logo quando ele coloca a mão no time, ele faz uma mexida ou outra, e também não tem como falar que todas as contratações daquele ano deram certo. Ele coloca o time como uma máquina, vamos dizer assim, tanto que você vê em entrevistas, jogadores daquele elenco falavam, a gente já entrava no jogo imaginando de quanto que a gente ia ganhar, eram apostas entre a gente. Ele conseguiu dominar um campeonato brasileiro e a Libertadores em muito tempo, embora a final ele tenha
penado um pouquinho contra o Galhardo, né? Nos últimos minutos o time vira, o Bruno Henrique no Machado, mas enfim, o Jorge Jesus conseguiu moldar o Flamengo de uma forma que até hoje ele não conseguiu jogar de novo, né? Um time tão ofensivo e tão dominante. Mas na final da Libertadores brilhou o Gabi, né? E me conta, Flamengo estreia Jorge Jesus, ganha do Emelec, classifica na Libertadores, mas e aquele 3-0 contra o Bahia na Fonte Nova, você ficou incomodado? Então, assim, engraçado que foi ainda no dia do aniversário do atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz. E uma atuação ridícula dele, né? Ele que tem a estatística de nunca ter ganhado no aniversário dele pelo Flamengo, chega a ser curiosa. E naquele jogo você teve um certo pé atrás também com o Jorge Jesus, ele não sabia mais ou menos, o Everton Ribeiro estava flutuando muito pelos lados, depois ele ficou só num lado do campo, né, pelo lado direito. E até, tudo bem, não tinha o Gerson naquele tempo, o Arrascaeta ainda não era o Arrasca, mas você olhava e falava, o que esse técnico está fazendo com o meu time? Mas depois ele calou a boca de todo mundo. Imagina. O que você acha, Caio? Você quer dar uma opinião sobre o trabalho do Jorge Jesus, essa virada de chave aí pro futebol brasileiro? Porque foram 90 pontos, 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Assim... E o Flamengo aquele ano estava disputando com o Santos do Sampaoli, né? Você que é fã do Sampaoli. Sim, João. Destacar, né, como o Jorge Jesus quebrou essa barreira, né, para os técnicos estrangeiros invadirem o futebol brasileiro, né? Porque você pensar um pouco antes, eu lembro aqui no futebol brasileiro teve o Paulo Bento no Cruzeiro, que não foi bem, né? Tragédia. Teve o Gareca no Palmeiras também, que lutou contra o rebaixamento em 2014, ficou pouquíssimos jogos. E você pensa que teve um pouquinho mais de destaque, foi o Diego Aguirre ali no Internacional, que conseguiu uma semifinal da Libertadores, mas não se manteve também, né? E o Jorge Jesus, indiscutível o trabalho dele, para mim é o maior ano de um time no futebol brasileiro. Comandou o Sampaoli no Santos, fez um baita trabalho, foram 74 pontos no Campeonato Brasileiro, que é a maior campanha de um vice-campeão até hoje, mas não dava para disputar com aquele Flamengo. O Flamengo, aquele ano, ele perde para o Santos já no final, que foi 4-0, para o Bahia, 3-0. Você lembra as outras duas? Perdeu para o Emelec o primeiro jogo. No Brasileirão, você lembra? No Brasileirão. Não, acho que com o Jorge Jesus foram essas, né? Foi pro Bahia e pro Santos, porque perdeu pro Atlético, só que ainda era o Abel Braga, o técnico. É verdade. 2-1, né? Não, no Brasileiro. E teve eliminação na Copa do Brasil também. Pro Atlético Paranaense, mas foram 2 empates, né? Isso. Gol do Tchará, né? Foi. Que o Atlético ganhou, verdade. Pode falar aí, Felipe. Então, um dos estrangeiros que eu queria destacar é o Reinaldo Rueda, pelo Flamengo em 2017, que muita gente fala que o trabalho dele foi péssimo pelo Flamengo, mas é porque ele tem 2 vices, né? Um pela Copa do Brasil e outro pela Sul-Americana. Eu acredito que se ele tivesse ganhado pelo menos um, a imagem dele seria outra. E destacando essa escola colombiana também, temos que falar do Osório, né? Que foi assim, quando chegou no São Paulo, depois de ter vindo do Atlético Nacional, né, da Colômbia, um excelente trabalho que ele fez lá, ele foi muito maltratado pela mídia, né? Que ele chegou inventando muito, chamava ele de professor Pardal, ele que ficou famoso por entregar os bilhetinhos para os jogadores no meio do jogo. Ele foi um técnico bem, não vou falar revolucionário, mas bem diferente do que a gente estava acostumado aqui. E não teve muito tempo de trabalhar, né? Mas foi uma experiência interessante no nosso futebol. Outro que eu acho legal a gente citar, que apesar de, né, a gente não tem como, não teve nenhum destaque antes do Jorge Jesus, ninguém chegou nem perto do que ele fez. Mas vamos falar do Bausa, né? Levou o São Paulo para a semifinal da Libertadores aquele ano contra o Atlético Nacional, que, querendo ou não, era um time bem qualificado do Atlético Nacional. No caso do São Paulo, era um time limitado e chegou na semifinal comandado pelo Bausa, né? Não, o Bausa é um técnico histórico, né? Bicampeão da Libertadores, né? Tanto pelo São Lourenço como pela LDU, né? Contra o Fluminense em 2008, no Maracanã. Ele é um técnico, assim, argentino pragmático, né? Mas, igual você falou, em Copas ele sabe mexer o doce, né? Eliminou o Atlético na Independência, fez uma baita campanha com o São Paulo, e aquele time do Atlético Nacional era realmente muito bom, né? Pois é. E ainda, até hoje, tem algumas polêmicas sobre aquele jogo, né? Se eu não me engano, pênalti no marcado. A expulsão do Michael, né? Pois é. Então, assim, às vezes, né? Poderia até ter chegado à final contra um timaço que era aquele Atlético Nacional. Falando do Bausa, eu acho ele aquele típico argentino. Aquele cara que
é muito aguerrido, que ele quer o time raçudo, que não pode faltar raça, pode faltar técnica, mas não falta raça, tem que correr até perder a perna. É o que a gente fala em Copas, né? O argentino, ele sabe jogar, muitas vezes ele não é o melhor, mas ele sabe fazer a famosa cera, né? A famosa catimba, ele sabe jogar o jogo, e o Bausa trouxe muito isso para o São Paulo. Pois é, e depois do Jorge Jesus, em 2019, né, igual a gente falou, ele conquistou esses títulos, igualou um recorde do Santos de Pelé, que era o único time a ter ganho uma Libertadores e um Brasileirão no mesmo ano, em 62, e aí chega o Jorge Jesus e consegue fazer isso com esse elenco espetacular que era o elenco do Flamengo. Aí 2020, 2021 já começaram a aparecer mais estrangeiros, né, Felipe? Sim, a gente também teve uma crescente do Abel Ferreira, e ali também a gente consegue ver a média de pontos por jogo de vários técnicos estrangeiros que surgiram, alguns com pouquíssimos jogos, e mesmo assim a média lá embaixo, você vê que não foi um trabalho bom, foi um trabalho pífio de alguns, como o Rafael Dudamel destacaram. Então, é como o Felipe falou, né? Todo mundo foi atrás do seu Jorge Jesus, né? Mas não apenas por ele ser estrangeiro vai ser a solução dos problemas, né? Ali, não, a média de pontos do Jorge Jesus, de mais de 2 pontos por jogo, é um absurdo, né? E igual eu tinha falado no início, o Leonardo Jardim também, com quase essa média de 2 pontos por jogo. E o trabalho do Dudamel no Atlético, eu acho que a cultura não ligou, né? Ele vinha de um bom trabalho na seleção venezuelana, a gente tem que falar, né? Foi vice-campeão do Mundial Sub-20, para mim o maior feito do futebol venezuelano em 2017, a geração do Soteldo, né? Aquela geração que acabou não vingando tanto, mas chegou numa final de Mundial, né? Para um país como a Venezuela é muito grande. E na Copa América também em 2019, a Venezuela empatou com o Brasil, a Copa América era no Brasil, classificou em segundo, depois acabou sendo eliminada para a Argentina, mas foi um bom trabalho, ele não chegou do nada no Atlético. E aqui ele tentou implementar uma cultura muito rigorosa, né? Você vê os jogadores falando, tentou mandar muito no vestiário, e os jogadores acabaram não comprando a ideia, né? E acabou passando aquela vergonha na Copa do Brasil contra o Afogados e uma eliminação para o União Santa Fé na Sul-Americana também, que não deixou o trabalho dele andar. Se você tivesse um cargo de confiança lá no Atlético, você buscaria dar uma segunda chance para o Rafael Dudamel? De jeito nenhum, né, João? Assim, tanto que depois que ele saiu do Atlético, ele trabalhou na Universidade do Chile, trabalhou na Colômbia também, acho que foi no Deportivo Cali. Acho que foi no Deportivo Cali e não conseguiu também implementar o trabalho dele. Eu acho que ele é um cara que funcionava muito para a cultura do futebol venezuelano, porque ele era respeitado lá e aí ele podia mandar ali com os jogadores respeitavam ele, mas fora do futebol venezuelano foi um desastre. Aqui em Minas eu acho que um caso que pode ser um pouco semelhante ao do Dudamel é o fracasso do péssimo Nicolás Camon, né, que treinou o Cruzeiro e conseguiu colecionar 2 vexames históricos em menos de 3 meses de trabalho. Foi eliminado para o Souza e tomou uma virada histórica no final do Campeonato Mineiro, no Mineirão lotado, e logo depois já foi mandado embora. Foi ali aquele ápice, né, o momento ali, depois o Cruzeiro empata com a Aliança, já era ali com o Fernando Seabra, mas foi ali que começaram as mudanças que saíram da era Ronaldo para a era do Pedrinho, né? O Flamengo também tentou achar outros Jorge Jesus e não conseguiu, né? Domenech Torrent, Paulo Souza, próprio Vitor Pereira, foram trabalhos que não tiveram tanto prestígio, né? O engraçado é que a cada vez que chegava um técnico novo, vinha a imagem do Jorge Jesus e todo mundo, será que vai replicar? E mal sabia a gente que depois seria um talento caseiro, né? Seria o Felipe Luiz, que retomaria um pouco dessa mística, não igual, mas assim, queria destacar o trabalho tanto do Vitor Pereira quanto do Sampaoli, que assim, foram terríveis. O Sampaoli, a gente ainda teve o caso de agressão, né, contra o Pedro, do seu preparador físico, assim, o cara que não sabia gerir o elenco, você via em entrevista depois, ninguém ia com a cara dele, ninguém gostava, ele não dava bom dia, e como é que você consegue trabalhar assim, né? E o Vitor Pereira, que chegou depois de um ano mágico do Dorival, depois de ter ganhado a Libertadores e a Copa do Brasil, ele sai do nada, uma decisão da diretoria, e vem o Vitor Pereira, que tinha acabado de ser o vice do Flamengo. Uma coisa que não fazia muito sentido, mas muito por essa glamorização do futebol europeu, de achar que o treinador europeu era melhor do que o treinador brasileiro. Vitor Pereira, que ano passado, temporada passada, foi até bem depois de chegar no Wolverhampton, mas agora
tragédia, né? Já- Lanterna da Premier League. Já pedem a cabeça dele. Pois é, tá triste a situação, né, Caio? Eu queria destacar na fala do Felipe, né, como depois do Jorge Jesus foram 2 brasileiros, né, que se destacaram no Flamengo, conseguiram ganhar títulos, né, Dorival e Felipe Luiz, né. Sim, sim. Pois é. E trazendo agora também para esse lado dos próximos estrangeiros que fizeram sucesso, como a gente já mostrou no gráfico, a gente tem o Abel dispensa comentários, treinador histórico, ganhou 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros com o Palmeiras, assim, na minha opinião vai ganhar o 3º esse ano, vamos aguardar, mas eu acho assim, que o Abel, o Arthur Jorge ano passado, campeão com o Botafogo da Libertadores e do Campeonato Brasileiro também, depois que o Jorge Jesus desbloqueou esse feito aí, né? O Botafogo também conseguiu fazer de novo. E eu acho que o Luiz Castro também, a gente pode citar, né, Caio? Ele foi um treinador que estava fazendo um ótimo trabalho e deu para trás, foi embora, recebeu uma proposta melhor, né, no Botafogo. É difícil recusar uma proposta daquela que ele recebeu do Al Nassr, né? Trabalhar com o Cristiano Ronaldo, um salário que a gente não faz nem ideia, mas deve ser astronômico, né? Então, eu não consigo julgar, né? Me colocando na situação dele. Lógico que eu acho que se ele ficasse no Botafogo, ele seria campeão brasileiro aquele ano. Mas também, né? Recusar o Al Nassr do Cristiano Ronaldo naquela situação era difícil. Pois é, e vale destacar os 2 fracassos que vieram depois, né? Bruno Lage e qual que foi o outro que treinou o Botafogo aquele ano? O próprio Thiago Nunes, que hoje... Mas o Thiago Nunes não foi fracasso, não. Ele foi meio que um tapa-buraco ali, que já pegou uma terra arrasada e não conseguiu, né, recuperar. Vamos destacar o Thiago Nunes, que é da nossa escola nacional aí. Tá classificado para a final da Libertadores, né, Felipe? Não dá pra você ter essa certeza contra um Palmeiras, né? Tá sim, pode ficar tranquilo. Não, tem que destacar também a coragem do Thiago Nunes, assim, de desbravar um mercado que não tinha brasileiros, né? Porque a gente fala muito da barreira da língua, né? Que você não vê brasileiro treinando no Brasil, no Chile. E o Thiago Nunes, assim, teve a coragem de falar assim, não estou conseguindo bons trabalhos no mercado brasileiro, que às vezes é melhor você não assumir um time desorganizado no Brasil e pegar um trabalho lá fora, às vezes num time menor que não vai ter tanta mídia, mas num time organizado. E foi isso que ele fez, né? Pegou o Sporting Cristal, fez um bom trabalho, foi na Universidade Católica, fez um bom trabalho, e agora na LDU, igual você falou, né? Vamos aguardar, mas praticamente finalista da Libertadores. E a gente falou tanto sobre muitos técnicos, muitas passagens aqui no Brasil, sejam de glórias ou de fracassos, e em 2021 a CBF tentou impor uma regra que limitava, né, o número de troca de técnicos por time durante uma temporada. Essa regra foi revogada em 2022, não durou muito tempo, mas assim, porque aqui no Brasil são tantas trocas e a gente usa como exemplo a liga mais bem vista do mundo, que é a Premier League, que assim, igual a gente citou o Vitor Pereira, eu acho que se fosse aqui no Brasil, cara, ele já estava demitido há umas 3 rodadas já. Eles são exemplo e os treinadores de lá ficam por muito tempo, né? É muito curioso, um grande técnico, o Alex Ferguson, né? Quando ele chegou no Manchester United, ele ficou, acho que se não me engano, 5 anos sem ganhar nada, né? Demorou. Ele demorou um bom tempo. Imagina se isso acontece no futebol brasileiro. Se um técnico chega num time em alta e fica 5 anos sem ganhar nada, como a torcida não ia pedir a cabeça dele? Depois ele fez a história que fez, considerado por muitos o melhor técnico da história, um dos mais vitoriosos. Pois é, o Wenger também é um ótimo exemplo. O Wenger, que é francês, né? Treinou o Arsenal por mais de 20 anos e não ganhava a Premier League desde a temporada dos Invincibles, que foi 04, 05, se eu não me engano, 2004, 2005. Então, assim, o cara ficou anos no clube sem ganhar o título da principal liga lá e não foi demitido. O Liverpool também, teve o Klopp aí que trabalhou 8 anos no Liverpool, agora veio o Arne Slot, teve uma queda de rendimento recente, mas assim, passa na cabeça de tirar um treinador desse. O cara chegou ano passado, já ganhou. E é legal a gente destacar também que a Premier League ela não é 100% composta por treinadores ingleses, muito pelo contrário. Hoje em dia, na liga inteira, são
3 treinadores ingleses, o Sandyche, o Ed Howe e o Scott Park, do Burnley. Isso. Exatamente, né, João? Aqui no Brasil, na primeira mau momento do clube, o primeiro a ser demitido sempre é o treinador, né? Os jogadores, os dirigentes sempre passam meio que impunes, né? E na Premier League a gente vê uma cultura bem diferente, né? A gente vê os técnicos tendo bastante trabalho para trabalhar. Como você falou do Vitor Pereira aí, o time ainda não ganhou nenhum jogo na Premier League e ele teve o contrato renovado, né, pelo Wolverhampton. Então, a gente está vendo aí no gráfico, né, como que a Premier League tem técnicos de diversos lugares, né? A gente pode destacar a escola portuguesa, que você tem Marco Silva no Fulham, você tem Rubem Amorim no Manchester United, você tem o Vitor Pereira, Mourinho, 3 vezes campeão da Premier League. Então, e eu acho que isso faz muito parte da Premier League hoje ser a melhor liga do mundo, de beber de várias fontes de culturas de futebol diferentes. Pois é. É legal esse gráfico que destaca, né? A gente tem ali... A Austrália teve um treinador, né? O Ange, né? Coitado do Ange. Fracasso, né? Recente, mas não dá pra falar fracasso, né? Era desde 2008 sem o Tottenham ser campeão, conseguiu... Não, eu falo no Nottingham. né? Pois é. Mas foi estranho, né? Ali a demissão do Nuno Espírito Santo, depois de conseguir uma classificação para torneio europeu, ser demitido do jeito acho que foi um caso raro na Premier League. Igual a gente fala, teve o caso do Ange recente, que ele foi demitido com poucos jogos de trabalho, né? Chegou no Nottingham Forest, mas também é um clube que tem um dono que não bate muito bem da cabeça, o cara é bem prepotente, né? Agora, vamos passar um pouco da Premier League, né? Essa liga que a gente usa tanto como exemplo. E vamos falar, que vocês acham? Como vocês acham que esse tanto de técnico estrangeiro influencia no mercado de técnicos brasileiros, Felipe? Cara, o futebol estrangeiro hoje em dia ele é muito visto como o de primeira linha, né? E eu acho que isso reflete muito nos técnicos de acharem que os técnicos europeus são fundamentais para o projeto, são aqueles que vão mudar. Só que se você pegarem os principais jogadores das ligas, sempre vai ter um sul-americano, então isso não quer dizer que o futebol europeu é o futebol primordial, é o futebol que vai mudar tudo. A gente não precisa se basear sempre neles e achar que o técnico estrangeiro vai resolver a questão do meu time. A gente viu agora o Felipe Luiz fazendo um trabalho excelente no Flamengo, com 1 ano apenas de treinador principal, né? Ele veio da base e mostra que o Rafael Guanais, né, na verdade, do Mirassol, o trabalho que ele vem fazendo, um time que saiu da Série B, e ele dá um tapa na cara do torcedor e do amante do futebol, que não precisa ser europeu, não precisa ser de fora aqui no nosso futebol. Você citou o Rafael, o Felipe, a gente pode citar também o Léo Condé, apesar do Ceará ter tido uma queda nesse segundo turno, é outro treinador de uma escola nacional aí, que faz um bom trabalho nessa temporada, né, Caio? Sim, acho que o Ceará, quando começou o campeonato, o objetivo era ficar na Série A, e ele está ali, né? Vai brigar até as últimas rodadas para ficar. Mas eu queria concordar com o Felipe ali também, que a influência positiva dos técnicos estrangeiros no Brasil, porque eu acho que muito tempo a gente teve uma certa prepotência de ser o país do futebol, que a gente sabia mais de futebol que todo mundo, até a Copa de 2014, né? Que foi um baque muito grande e reformulou muito o jeito da gente pensar futebol. Tanto que você pensa que em 2016 a CBF começa a ofertar o curso, né, para os treinadores fazerem, para eles atualizarem o curso da CBF Academy. E na Argentina a gente tinha desde a década de 90 a obrigatoriedade de fazer o curso da ATFA, né, Associação de Técnicos de Futebol da Argentina. E por isso que a gente vê técnicos argentinos em toda a Europa, mas desde a década de 90 eles já se preparavam para dar esse pulo, né, para ter essa qualificação a mais. E agora, na nova geração, a gente está vendo essa vontade de aprender, né, com o que tem lá fora, que está se refletindo, né, no Felipe Luiz, que bebeu muito do Simeone no futebol europeu, e Rafael Guanais, Léo Condé, com certeza são técnicos que se espelham muito no futebol europeu. E vocês acham que ter um treinador estrangeiro, muito time que traz um treinador estrangeiro, a diretoria escolhe, tira um brasileiro e traz um estrangeiro, isso é só para dar uma resposta para a torcida, tipo, tá aí, tá vendo? O cara vai mal, deu errado, não é porque ele é estrangeiro que vai dar certo, ou vai bem, e aí dá certo, e é porque ele é estrangeiro, porque deu certo. Então, eu acredito que
caso por caso, né? Cada time, às vezes a diretoria não olha como aquele treinador joga, como ele enxerga do jogo e ele vai chegar no time e não vai fazer um bom trabalho. Vou usar exemplo de novo o Flamengo. Como é que você tem um time como o do Jorge Jesus em 2019 e logo em seguida você traz o Paulo Souza, o cara que jogava com 5 atrás, colocou o Everton Ribeiro de ala. Isso mostra que você chama o técnico pela grife, não pelo que ele vê do futebol, o que ele entende como jogo, sabe? Uhum. O que você acha, Caio? A gente tem uma gestão amadora em muitos clubes, né? Eu vou recordar aqui, para mim, o exemplo mais engraçado do futebol brasileiro, que é o trabalho do Ricardo Sapinto. Para mim, ele veio para o Vasco exatamente só porque o Jorge Jesus tinha dado esse trabalho no Flamengo. Aí o Vasco achou, vou inventar um português para trabalhar aqui no Brasil e vai dar o mesmo resultado. Assim, eu vi uma entrevista do Felipe Bastos, que trabalhou com ele, falando assim, foi o pior técnico que eu trabalhei disparado. Então, eu acho que com essa modernização de gestão esportiva, com as SAFs do futebol brasileiro, a gente vai ter um pouco menos isso. Acho que a CBF também está trabalhando para a gente ter mais técnicos brasileiros e vai parar um pouco isso de contratar o estrangeiro por ser estrangeiro, porque a gente também está tendo muitos exemplos ruins de técnicos estrangeiros trabalhando no Brasil. Porque acho que não tem técnico brasileiro e técnico estrangeiro, tem técnico bom ou ruim, né? Sim. Sendo brasileiro ou estrangeiro. E foi bom você ter citado a seleção brasileira, que, querendo ou não, a seleção brasileira demorou, foi tentando o brasileiro, tentou o Diniz, tentou o Dorival, teve o Ramon Menezes também, tudo isso no ciclo pós-Tite, né? E demorou, mas agora, querendo ou não, trouxe, na minha opinião, era a melhor opção, porque não tem como você tirar o Guardiola do City. O Klopp não ia querer vir, o Ancelotti ia sair do Real Madrid, então, assim, acho que casou perfeitamente e agora a gente tem um treinador estrangeiro na nossa seleção, mas é um dos melhores treinadores do mundo, quiçá o melhor, né? Sim, ele que vem agora com o Real Madrid, né? Muitos desacreditavam dele e ele conquistou a Champions. Vinha de um trabalho muito bom no Everton no começo, né? Ele até hoje leva o Richarlison como peça de confiança dele. E é o que o Caio falou, não existe treinador brasileiro e estrangeiro, existe treinador ruim e treinador bom. E eu acho que o Carlo Ancelotti está acima do bom, né? Por toda a história dele, tudo que ele enxerga como futebol. E como ele é bom de grupo, você vê todos os jogadores que trabalhavam com ele, tratar ele como um paizão, né? De jeito brincalhão e ao mesmo tempo sério na hora que tem que cobrar. Como você falou, eu acho que era a melhor opção mesmo. Foi uma coisa acertada da CBF, embora tenha demorado muito tempo e ele tenha vindo num meio de ciclo, né? O cara representa muito pro esporte, né, velho? Tipo assim, querendo ou não, com todo respeito ao Diniz, ao Tite, ao Dorival, ao Ramon Menezes, que tentou, né, também, não tem nem comparação você ter um cara desses, assim, todo mundo respeita, né? Vou relembrar um fato aqui que bizarro, no final não, né? Mata-mata da Copa América, o Dorival tentando entrar no grupo, tava ali antes de bater os pênaltis e o cara, ninguém dá moral pra ele, né? Aquela cena é patética, né? Patética e, como o Felipe falou, né, demorou, né, para ter um estrangeiro no Brasil e é como eu tinha falado, acho que veio muito daquela prepotência, né? Como que uma seleção pentacampeã, a maior campeã da história das Copas, vai ter um estrangeiro tentando ensinar a gente a jogar futebol? A gente está falando de Carlo Ancelotti, né? São 4 Champions, né? Ganhou campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato francês, campeonato italiano. E sabe trabalhar com brasileiros, né? Trabalhou no Milan, fez o Kaká ser o melhor do mundo, no Real Madrid o Vinícius Júnior, o melhor do mundo. Então, entende muito de futebol, entende muito do futebol brasileiro e eu tô confiante, assim, para a Copa do ano que vem. Agora a gente vai ter um momento de interação, como a gente postou no nosso Instagram ontem, o @pod_3amigos, se você quiser ter sua participação no próximo, manda uma mensagem lá, a gente vai estar sempre interagindo, conversando com vocês. A gente pediu algumas perguntas relacionadas ao tema que a gente ia tratar aqui hoje e vamos começar, foram muitas perguntas legais, a gente vai tentar ler o máximo possível aqui para a gente debater e conversar. Começar pela primeira pergunta que eu separei aqui do Guto Morandi. Ele pergunta, por que os treinadores argentinos, chilenos e etc., acho que esse etc. ele pega, quer dizer, os países sul-americanos, foram tanto requisitados no Brasil, mesmo vindo de países com esporte menos desenvolvido do que aqui, só porque hablam? Então, eu acho que tem muito por causa da proximidade, né? Da gente estar sempre atento ao que acontece na Libertadores, na Sul-Americana, e também pelo sucesso de algum deles na Europa, né? Tipo, o chileno, igual o Guto falou aí.
gente teve o Pellegrini, que foi campeão da Premier League com o Manchester City, depois teve uma passagem breve no Real Madrid, fazendo um grande trabalho no Real Betis. E o brasileiro achando que pode achar um novo Pellegrini, um novo Simeone na Argentina, tenta buscar isso em times menores na Argentina para tentar replicar esse trabalho. E se fosse para destacar um trabalho de algum treinador sul-americano aqui no Brasil, destacar positivamente, qual você destacaria, Felipe? Eu voltaria a destacar o do Reinaldo Rueda, porque apesar dos 2 vices no Flamengo em 2017, ele tinha um time muito ativo, um time muito ofensivo. E se ele tivesse ganhado os dois títulos, né, tanto a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, que só um, ele teria outra visão entre os torcedores, entre os jogadores também, porque aquele time do Flamengo não tinha tanto material humano, apesar de você já ter um Everton Ribeiro e você ter um Diego, que já conseguiam fazer uma certa diferença, mas não era aquele Flamengo que veio a ser depois, né? Então, assim, ele chegar em 2 finais no mesmo ano e o goleiro titular em uma delas da campanha sul-americana não podia jogar, que era o Diego Alves, né? O César teve que jogar. Então, assim, ele conseguiu montar um Flamengo muito ativo, o que virou a ser depois de 2019. Eu acho que passa muito por ele, da filosofia que ele deixou ali, com o Diego, seu capitão, o Everton Ribeiro, seu segundo capitão. Só completando a pergunta do Guto, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o brasileiro fica atento à Libertadores. Fez um bom trabalho na Libertadores. A chance de estar no futebol brasileiro no próximo ano, tanto pela diferença salarial que os times brasileiros têm para contratar dos times sul-americanos, acho que também tem isso, né? É muito mais barato você buscar um técnico aqui na América do Sul pela diferença da moeda. Você teve o Diego Aguirre, finalista na Libertadores com o Peñarol 2011, veio trabalhar no Brasil. Rueda foi campeão da Libertadores com o Atlético Nacional, Sim. Era ele. O Sampaoli, campeão da Sul-Americana com a Laú, campeão da Copa América com o Chile, veio depois para o Brasil. O Bausa, campeão da Libertadores. Então é isso. Consegue algum sucesso continental, né? Principalmente, a chance de estar no Brasil no próximo ano é bem grande. Um que sempre tentam tirar e não conseguiram até hoje trazer para o Brasil é o Gadiardo, né? Sempre surge rumor e ele não vem, apesar de que a volta dele para o River não foi tão boa, né? O Gadiardo eu tenho, assim, já fui muito fã, mas hoje já coloco um pé atrás, né? Acho que ele está muito sentado ali no conforto dele de ser ídolo do River. Quando teve a chance de ir para a Arábia, arrumou uma confusão, né? Brigou com o Benzema, perdeu o controle do grupo. Então, acho que ali no River é um ambiente muito confortável. Ele está muito confortável no River. Ele tem a chave do CT, né? Como se fala aqui no Brasil. Beleza, Guto. Então é isso. Agora a gente vai ler a pergunta aqui que o Breno Nunes mandou. Ele perguntou de forma bem direta: técnico estrangeiro altera a essência brasileira de jogar? Eu acredito que não, porque tem que pensar o que é a essência brasileira, né? É o jogo bonito? É o jogo para frente? Eu acho que isso passa muito mais pelo jogador do que pelo técnico. O técnico muitas vezes tem que se adequar ao time, né? Você vê o Ancelotti, ele não repreende o Vinícius Júnior, o Rafinha. Então, assim, eu acho que é mais de técnico para técnico que passa muito pelo jogador, sabe? Eu concordo com o Felipe, acho que não tem um estilo, uma essência brasileira única, assim. Você vê, o Brasil foi campeão em 70 com o Zagallo jogando futebol para frente, bonito. Em 2002 com o Filipão, completamente diferente. Então, não acho isso, não. Pois é, eu também discordo, acho que isso acaba não influenciando, acho que essa é uma visão, pode ser um pouco ultrapassada. Valeu aí pela pergunta, Breno. Agora, vamos ler a pergunta do João Mendes T, nosso amigo João. Um técnico estrangeiro ruim é melhor que um técnico brasileiro ruim? Por quê? Acho que só para diretoria. Eu concordo que às vezes tem uma paciência maior, né, com o técnico estrangeiro. Exatamente para a gente não conhecer o trabalho dele, né? A gente já dá um tempo maior, né? O brasileiro, como provavelmente já estava inserido no mercado brasileiro, a gente já conhece ele, então, assim, 3 jogos não ganhou é porque não vai dar certo. O estrangeiro, 3 jogos, é porque ele ainda não implementou a filosofia dele. Então, acho que passa muito por isso, da gente não conhecer o técnico estrangeiro bem. Sim, eu acredito que é muito nisso. Ele ainda não ganhou jogos é porque ele ainda não está adaptado, ele não sabe como é que é a arbitragem, como moldar o time. E sendo que o treinador brasileiro, como ele já está aqui, a paciência é muito menor, né? Agora o Davi AF7 pergunta, é uma pergunta mais objetiva e acho que mais opinativa. O Tite é o melhor técnico brasileiro da atualidade? Da atualidade, acho que não dá para falar isso, né? Tanto que depois veio o Felipe Luiz e para mim faz um trabalho melhor que o do Tite, então não tem como ser o melhor.
Sim, o Tite pode dizer que foi uma grande frustração em termos de técnico, não só com o Flamengo, porque quando ele sai da seleção brasileira, a gente esperava que ele fosse pelo menos treinar algum time europeu, né? Que tivesse um novo treinador no futebol europeu, igual teve com o Filipão. E não, e aí ele veio pro Flamengo e faz aquele trabalho horroroso, era bola no Pedro e Deus nos ajude. E então, assim, também acho difícil falar que ele é o melhor treinador brasileiro. Mas acho que ele foi o melhor treinador brasileiro da década, de 2010 a 2020. Sim, Aquele sim. título mundial com o Corinthians até hoje, o último título mundial de um time brasileiro, então... E os campeonatos brasileiros estão... Que ele ganhava com a cara dele, né? Com o time do Tite. Era o Corinthians do Tite. Pode ser. Eu acho que concordo que ele é da década, ele é o melhor, até porque, querendo ou não, mesmo tendo sido eliminado nas duas Copas, assim, eliminações, principalmente a contra a Croácia, muito, muito tristes, né? Ninguém esperava que o Brasil fosse cair para aqueles times. Se fosse para cair para um europeu, era para ser para a França, para Espanha, que seja, times maiores, né? Bélgica e Croácia, querendo ou não, são seleções que têm pouca expressão. E eu acho que ele se queimou muito com esse trabalho no Flamengo. Eu acho que ele conduziu também tudo de forma errada. Ele é um cara mais difícil. Então, acho que, assim, abre a porta para esse debate. Eu acho que, na atualidade, é o Filipe Luiz, não tem como. Claro, a gente destacou aqui várias vezes, já falou do Rafael Guanás, mas não tem como você comparar com o trabalho igual do Filipe Luiz no Flamengo do que com um cara que está surgindo, tem muito trabalho para fazer ainda, provavelmente não vai ficar no Mirassol temporada seguinte. Então, vamos ver, né? Vamos seguir acompanhando. Valeu pela pergunta aí, Davi. Próxima pergunta do Arthur Adriel, também bem objetiva. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, quem foi melhor? Acho que o futebol mais bonito praticado foi o do Jorge Jesus, mas pela longevidade, a capacidade de se reinventar com mudança de jogadores, é o Abel Ferreira, né? Acho que o Jorge Jesus não dá para falar, assim, que a gente não conseguiu ver, que todo mundo queria ver mais, né, dele no Flamengo, fazendo um trabalho longo, então eu vou falar o Abel Ferreira. Mas se fosse para escolher um pro seu time, então você iria no Abel Ferreira. Sim, para fazer um trabalho longo, o Abel Ferreira é mais novo, sabe, fazer um projeto. Sim. E você, clubismo de lado. Não, eu também iria de Abel Ferreira. Eu acho que, assim, o Palmeiras do Abel nunca chegou a atuar numa forma mágica como o Flamengo do Jorge Jesus. Mas o Palmeiras do Abel Ferreira é tão competitivo quanto. Passa ano e ele tá lá brigando para ser campeão brasileiro de novo, tá brigando para estar na Libertadores, tá sempre fazendo os times suarem a camisa para ter que tirar um título dele. Então, assim, é o que o Caio falou, a longevidade dele é uma coisa absurda, que ele faz ano após ano se reinventando, às vezes com pouco recurso, né? O Palmeiras nem sempre foi esse Palmeiras recheado, o dele. Então, também iria de Abel Ferreira. Eu acho que não tem como. Tem que ser o Abel. Se o Jorge Jesus tivesse ficado mais tempo, a gente poderia avaliar melhor, né? Ter visto outros anos dele ali no Flamengo, com outros elencos. Mas acho que o Abel, ele é um treinador que merece todo esse reconhecimento, apesar de ser também um cara meio difícil. E a própria torcida do Palmeiras tem esse ano passado, também estavam meio incomodadas com ele, mas não tem como. O cara é gigante, tem que respeitar, tem que ser ele. Valeu pela pergunta aí, Arthur. Agora o Henrico pergunta, Henrico Bernucci, será que a idolatria por técnicos estrangeiros não é, no fundo, um sintoma do nosso complexo de vira-lata no futebol? Cara, boa pergunta do Henrico, hein? Sim. Acho que é bem complexa essa pergunta, né? Mas eu acredito que não. Eu acho que o nosso complexo de vira-lata serve para várias coisas, mas acho que não no futebol, né? Acho que nesse momento, realmente, o futebol brasileiro na formação dos técnicos está bem atrás dos outros, então não vou concordar com o Henrico nessa. Você, Felipe? Não, também estou com o Caio. Acho que a gente ficou muito para trás durante os anos. Então, eu acho que essa nova escola de treinador vai mudar isso. Tenho plena convicção nisso. Pois é, concordo com vocês dois e, querendo ou não, igual você falou, o complexo de vira-lata pode servir para outras coisas, até no próprio futebol, mas eu acho que mais analisando questão de jogador, de outras coisas, do que os técnicos em si. A gente teve duas perguntas muito parecidas aqui, do JV Peçanha e do Gabriel Tamietti. Os técnicos estrangeiros estão realmente elevando o nível do futebol brasileiro ou o sucesso deles revela uma estagnação na formação e valorização dos treinadores nacionais?
Não, acho que com certeza está elevando o nível. Você vê essa nova geração, o tanto que eles estão com vontade de aprender, né? Você vê muitos técnicos brasileiros indo para a Europa, conseguir a licença UEFA, até o Mano Menezes, você vê que dá vontade de aprender até nos técnicos antigos, né? O Mano Menezes tirou a licença UEFA dele, que permite que ele trabalhe lá fora, então eu acho que está evoluindo o futebol brasileiro. Sim, eu acho que eles elevaram a régua, né? Não existe mais você fazer um trabalho mediano e mesmo assim ser campeão e tá tudo bem. Eu acho que hoje em dia eles colocaram que tem que ter um bom futebol apresentado, tem que ir atrás de títulos. Concordo. E eu acho que elevou a régua para os próprios treinadores brasileiros também. Que é igual a gente fala, né? Tem uns 8 treinadores ali que parece que eles ficam congelados o ano inteiro. Aí um time começa a brigar para não cair. O time vai e contrata o técnico. Fica indo de time para time, não fica sem emprego. E agora, com essa ascensão dos estrangeiros, o cara tem que fazer um trabalho bom se ele quiser continuar, se ele quiser ser contratado de novo por outro clube. Então, acho que, no geral, é isso. Tiveram mais 2 perguntas aqui bem parecidas. Zezinho, _H e o Maurílio.Novaes. Perguntaram, como vocês acham que a chegada de técnicos, principalmente europeus, influenciam na profissionalização de outras áreas do nosso futebol? Arbitragem, nível dos gramados e etc. Assim, chega a ser engraçado porque não profissionalizou, né? A gente vê rodada após rodada técnico reclamando de gramado e a arbitragem cada vez mais sendo debatida, né? Sobre a profissionalização delas ou não. Mas eu acho que sim, eles puxam a régua pelo futebol europeu, ter isso, é uma cultura deles, mas é uma coisa que passa muito mais pela CBF em si do que pela vinda dos técnicos, sabe? Eu acho que o que profissionaliza mesmo é dentro do próprio clube, porque aí o cara chegou, ele é o técnico, ele que manda ali, ele pede, a diretoria faz, ainda mais se for um cara tipo Abel, a gente vê o CT do Abel, o CT do Palmeiras, a estrutura do Palmeiras hoje em dia é bizarra, é de primeiro mundo, parece europeu. E aí o Léo Jardim aqui no Cruzeiro, ele chegou agora, beleza que já tinha esse projeto, mas o Cruzeiro abriu uma área nova na Toca, assim, espetacular. E até na época do próprio Paulo Pesolano, ele é um cara que reclamava muito do gramado, eu acho que o gramado da Toca melhorou por causa disso, o uruguaio que passou pelo Cruzeiro na Série B. Eu acho que dentro do próprio clube o treinador tem mais propriedade ali para fazer o que ele quer, o pedido dele vai ser atendido, entendeu? Porque falar que a arbitragem brasileira melhorou, o gramado brasileiro melhorou, o futebol brasileiro tem gramado sintético, gente. Mas assim, uma coisa que é bom pontuar é que nem toda ideia de um técnico estrangeiro quando vem pro Brasil é boa. Concordo. O Paulo Souza, quando veio pro Flamengo, ele pediu um telão que nunca mais foi usado. Então, assim, foi um gasto, disso. Tá lá, era para analisar os jogos durante o treino, para ver a imagem de cima, e tá lá parado, nunca mais foi usado. Mas eu acho que esse final de semana a gente teve uma fala importante, né, do Leonardo Jardim, né, criticando bem duramente o futebol brasileiro, falando que não são os técnicos e jogadores que decidem, né? Exatamente. E você vem de um cara do tamanho do Leonardo Jardim, com a história que ele tem no futebol europeu, isso pode pesar futuramente, né? Quando um time brasileiro estiver negociando com um europeu, ver essa fala do Leonardo Jardim. Então eu acho que é momento dos clubes se unirem. Eu acho que a formação de uma liga para o futebol brasileiro é muito importante, que aí ter um parâmetro de qualidade, né, mais parecido, né, com o que a gente vê na Europa, de gramado, de arbitragem. Então, acho muito importante essa fala do Leonardo Jardim, que eles estão cobrando um padrão europeu para o futebol brasileiro, e eu acho que só tem a evoluir o nosso futebol. Agora uma pergunta do Pedro Penido, agradecer também pela pergunta do Maurílio e do Zezinho. O Pedro perguntou, vocês têm algum palpite exótico que vocês gostariam de ver? Vocês têm algum palpite exótico sobre algum treinador estrangeiro que vocês gostariam de ver treinando um time brasileiro? João, você sabe, né? Sou muito fã da Premier League e eu gosto do futebol inglês raiz, né? Então, eu vou falar um nome aqui que muita gente pode não conhecer, mas é o do Xandais. Técnico ali que sempre está ali salvando times do rebaixamento. Queria ver ele pegando um Juventude, assim, e mantendo o time na Série A, praticando aquele futebol de chutão, aquele futebol com uma boa formação defensiva, mas salvando um time que você tem certeza que vai cair, ele chega e salva esse time. Você, Felipe, quem que você gostaria de ver? O José Mourinho, eu acho que seria interessante no futebol brasileiro, ele com toda a personalidade dele, do jeito dele, né, com a história que ele tem no futebol, eu acho que seria legal, talvez um pouco engraçado ele aqui no futebol, de como seria. Eu acho que um treinador que eu gostaria de ver aqui no Brasil era o
é louco Bielsa, né? Eu acho que não tem como ele terminar a carreira sem ter uma passagem aqui no Brasil pra gente ver. O cara que ensinou tanto pro futebol, o cara, pô, tem história europeia. Eu gosto muito de lembrar do jogo Bilbao contra Manchester United na Europa League de 2012, 11-12, se eu não me engano, que o Bielsa dá uma aula tática em Old Trafford absurda. E eu queria muito ver ele aqui no Brasil. Ele está na seleção do Uruguai, mas, né, ele ainda tem uma carreira pela frente que pode vir a treinar algum clube aqui no Brasil. Muito obrigado pelas perguntas, galera. Infelizmente não deu para ler todas. Nos próximos podcasts, nas próximas edições, mandem lá no @pod_3amigos, que a gente vai querer sempre ter a participação de vocês. É muito importante e muito legal a gente discutir aqui essas perguntas que vocês enviaram. E agora, para finalizar, vamos para o último momento do nosso programa, uma pauta que é extremamente importante. Vamos falar sobre a xenofobia contra os treinadores estrangeiros, que é um assunto que vem sempre em pauta. Eu acho que assim, isso existe, acontece muito. E eu queria começar perguntando para vocês se vocês acham que existe um corporativismo dos técnicos brasileiros, porque a gente tem exemplos, treinadores como Luxemburgo, Leverkusen, Abel Braga, Hélio dos Angelos, já apontaram questões como comodismo, falta de identificação, pressão diferente. Então o treinador estrangeiro, no caso, receberia uma pressão menor do que um treinador brasileiro, e até um impedimento do desenvolvimento técnico dos treinadores brasileiros. Então, acho que com certeza existe esse corporativismo, né? Acho que muitos desses técnicos que você falou começaram a carreira deles ali na década de 90, final de 80, quando o Brasil foi campeão da Copa 94, vice em 98, campeão em 2002. Então tem aquela ideia do Brasil como país do futebol, né? Tanto que você teve o Luxemburgo trabalhando no Real Madrid, o Chelsea no Filipão. Então eles ainda têm na cabeça essa ideia de que o Brasil é o principal país em conhecimento de futebol e que lá fora eles que têm que aprender com a gente, não a gente com eles. Pois é. E você acha que esse incômodo, Felipe, desses treinadores brasileiros, ele também passa por um xenofobismo? Um pouco. A gente também vê muito pelo Abel Ferreira, né? A forma como ele trata os jornalistas, ele trata as pessoas aqui do Brasil. Eu acho que vira esse incômodo dele estar vindo aqui e muitas vezes respeitar a gente, né? A gente também já viu o Jorge Jesus na época dele aqui, tendo algumas falas não muito agradáveis com jornalistas, sendo de uma forma grosseira. Mas também tenho de concordar com os treinadores brasileiros de que há uma paciência maior, né? Há essa paciência, esse comodismo de vamos trazer um europeu porque a escola dele é melhor. Muitas vezes não é assim. Nem todos vão ter um trabalho igual o Abel Ferreira, que você pode ter um ano que beleza, ele não ganhou nada e não foi tão bem, a gente pode ter essa paciência, sabe? Eu acho que, igual o Felipe falou, esse trato com a imprensa, ele influencia muito na maneira como a gente vê os técnicos estrangeiros, né? A gente pensa a primeira passagem do Sampaoli no Atlético, ele não conversava com ninguém. Ele se fechava ali no CT, conversava com os jogadores, mas nunca deu uma entrevista. As coletivas dele sempre eram rápidas, ali no máximo 10 minutos. E isso influenciou muito a maneira como é que a mídia trata ele. Assim, você pensa que ele fez um bom trabalho no Atlético, na minha opinião, a primeira passagem. Mas você sempre via jornalista detonando ele. Isso passava muito da maneira como é que ele se relacionava com a imprensa. Uma coisa que eu tenho muita percepção de quando vem um treinador europeu aqui, parece que eles estão fazendo um favor pra gente também, em alguns momentos, sabe? Eles olham de cima para baixo, colocando a gente como inferior, e beleza, a gente está muito atrás sim, mas não quer dizer que somos muito piores, que temos treinadores piores. Eu acho que isso também dá uma pegada em muitos momentos. E essa presença muito grande de técnicos estrangeiros, vocês acham que gera uma espécie de colonialismo? Gera um pouco de... Muitas vezes está tirando o espaço do treinador brasileiro, né? Eu acho que se não fosse por esses novos trabalhos que estão surgindo com um grande... muito vitorioso, né, no caso, eu acho que de pouco em pouco teríamos menos técnicos brasileiros conseguindo treinar, sabe? Eles cada vez mais iam vir europeu e seria uma liga que não é perder a identidade, que a gente já falou que não existe isso de identidade de futebol brasileiro, mas a gente perderia os técnicos brasileiros em muitos momentos, sabe? Que seria só olhar para fora e atrás um europeu. E eu acho que a gente tem que destacar muito nesse caso o Fernando Diniz, né? Porque ele fala muitas vezes como é que ele bebe das fontes dos técnicos brasileiros antigos, né? Que a gente vê o Guardiola falando do Tele Santana.
O próprio Abel Ferreira fala que a maior inspiração dele é o Tele Santana. Então, a gente não pode perder também, a gente fala que não tem uma essência do futebol brasileiro, mas todo mundo fala que a melhor seleção da história do Brasil é de 82, que era aquilo, um jogo de qualidade técnica, de reverência, de drible. Então, assim, os técnicos estrangeiros também têm que se adaptar um pouco ao estilo brasileiro. Que todo mundo que gosta da seleção brasileira, gosta de futebol, fala do jeito bonito de jogar do futebol brasileiro, né? Então, também passa um pouco para eles se adaptarem à nossa cultura também. Sim, e por fim, você citou já, Caio, exemplificou alguns treinadores brasileiros que trabalharam fora do Brasil. Isso hoje em dia existe em uma escala muito menor, né? E, igual você falou já, a gente tem o exemplo do Thiago Nunes, que está trabalhando fora do Brasil, mas é na América do Sul também, né? A gente não tem um treinador brasileiro. A gente falou do Tite, que todo mundo esperava que ele fosse treinar um time fora do Brasil, um time de pelo menos uma das cinco ligas maiores ali da Europa. Isso não aconteceu. Por que vocês acham que não tem mais esse destaque para os treinadores brasileiros fora do Brasil, principalmente na Europa? Eu acho que assim vem muito pelos últimos anos. O Brasil não ter conquistado, a seleção brasileira, né, não ter conquistado, teve a Copa das Confederações, mas assim, não foi, assim, não é um título de grande expressão, vamos colocar assim. E aí depois veio a Copa de 14. A gente tomou aquela surra da Alemanha. Nas outras Copas não foi um bom trabalho, apesar do ciclo ser muito bom aqui, mas quando encontrava uma seleção europeia, não conseguia jogar direito. E também não tem um treinador brasileiro que conseguiu ir lá e fazer um bom trabalho, sabe? Eu acho que a partir do momento que for o primeiro, eu acho que isso vai mudar. Eu acho que vai começar a olhar de uma outra forma. Pô, peraí, eles têm bons treinadores, a escola deles é boa, assim, sempre foi. Foi apenas um momento conturbado. É legal que esses dias veio à tona de volta, né, o recorde que o Luxemburgo tem no Real Madrid, que se eu não me engano são as 7 primeiras partidas da La Liga sem perder ou com vitórias, que o Xabi Alonso poderia bater e não conseguiu bater. Esse recorde mantém. É legal isso vir à tona hoje em dia, né, que a gente está nessa escassez assim, com relação aos técnicos brasileiros lá na Europa. É legal isso voltar. E você, cara, o que você acha? Eu acho que passa muito também pelo processo de formação dos técnicos brasileiros, que assim, ainda é muito recente, né? Essa maneira que a gente tem de formar os nossos técnicos, né? Você pensa, o curso da CBF é de 2016. Então, eu acho que a licença da CBF ainda não é tão respeitada lá fora, como, por exemplo, uma da licença da Argentina, que é desde a década de 90. E também falta vontade dos técnicos brasileiros irem lá para fora, fazerem os cursos da UEFA. A gente sabe que não é barato, mas tem que ter essa vontade de ir lá estudar. E também acho que tem a barreira linguística também, né? Não querendo usar essa como a única desculpa, né? Como muito tempo foi usado, mas tem que aprender um inglês, um espanhol para conseguir trabalhar lá fora. Sim, pois é. Então, assim, acho que é isso. A gente passou aí dos pioneiros até 2019, que veio essa virada maior de chave. Depois a gente tratou sobre esses anos recentes, falamos também do passado, da Europa, do Brasil, da América do Sul. E acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo, Felipe, Caio, agradecer vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio. A gente se encontra e é isso. Também agradecer vocês, a todos que mandaram perguntas. Acho que o programa foi de grande valia para todos, né? Com bons temas, bons debates. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, João. Muito obrigado para quem participou lá no nosso Instagram. E é isso, né? Até o próximo. É isso. Sigam acompanhando aí. Sigam o Instagram e o TikTok do podcast, que a gente vai seguir postando alguns conteúdos para vocês acompanharem. E já já a gente está de volta.